Bom dia, pessoal. E aí, como vocês estão? Liz Kaminski, Marli Grando, bom dia. Rose Pinheiro, bom dia, gente. Como vocês estão? E aqui dia bem claro por aqui. Então, como eu havia prometido, estava só colocando em ordem aqui os artigos. Teve uma moça que perguntou e pediu alguma coisa relacionada à psoríase, né? A questão de doença da pele. Então hoje, bom dia para todos, aqui tudo bem, isso aí. Tem um nenê tomando água, faz barulho. Então, gente, hoje eu lembro que teve uma moça que perguntou a respeito de psoríase, né, de doença autoimune. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Eu não sei se ela vai assistir, mas eu havia prometido, né? Então compartilhe essa live porque também tem uma utilidade pública no fundo disso tudo e lógico que sempre vai ter a mensagem do nosso fabricante. Aqui tem um pé doendo. Oh, meu Deus! Tem que resolver esse pé aí, hein? Então, quando a gente fala de doenças da pele, a gente também tenta entender doenças da pele e emoções, né? Para a gente entender essa relação. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Lucas Ferreira, fotógrafo, bom dia, querido. A pele é o maior órgão que nós temos no corpo. Então, quando a gente fala de doenças da pele, quando nós falamos de emoções e pele, eu quero dizer para vocês que essas duas têm uma relação íntima, doença de pele e emoção. Então, um dos órgãos mais atingidos por todos os nossos sinais emocionais, por todos os nossos sinais de nervosismo, do que quer que nós expressamos aqui fora, todo sentimento negativo, e mesmo agora também a gente não tem como não falar de pandemia, tudo aquilo desperto da pandemia parece que agravou isso também. Então, é a pele quem mais sinaliza. A pele é o maior órgão e o órgão mais vulnerável que nós temos. Então, não só vulnerável a contato por estar por fora, mas a sua pele é muito vulnerável no que diz respeito às suas emoções. Você sabia disso? Marci, bom dia, querida, seja bem-vinda. Então, eu quero explicar para vocês aqui, para que vocês entendam essa conexão de pele e emoções. Pele, o nosso órgão, emoções e a questão de como se instala essa relação, visto que já foi pedido aqui na segunda-feira para uma moça, pediu para falar a respeito de psoríase. Então, deixa eu explicar melhor isso para você, o que isso tem a ver organicamente, o que isso tem a ver com o nosso emocional, com o nosso psicológico, com o nosso neuroquímico, com o nosso espiritual e com o nosso fabricante. Então, corpo e mente são situações ou identidades ou entidades estancantes, como podemos dizer, não são estancantes, ou seja, nada estancante é aquilo que é vedado, como um cano vedado ou como uma parede vedada. Não passa daqui para lá e nem de lá para cá. Cérebro e pele não é assim.
não é estancante. A antiga visão dualista de que o ser humano atribuía, como por exemplo ao filósofo francês René Descartes, de 1956 a 1596 a 1650, exatamente essa data, quando ele estudou e questionou durante o princípio de um congresso americano de psicodermatologia, porque o psíquico influenciava em doenças dermatológicas. Então, esse estudo trouxe desde 1596 a 1650, trouxe resultados para que neurocientistas hoje mostrem cada vez mais de que os pensamentos e sentimentos influenciam no funcionamento dos nossos órgãos e de cada um com uma identidade, e de que cada vez que influencia as nossas doenças, as nossas células, e são exatamente assim como eles escrevem no artigo científico. Sob o efeito das emoções, a pele é como o mar. Um dia está calmo e o outro está agitado. Deixa eu dar um dado aqui para você. Pelo menos 30% de pacientes dermatológicos apresentam algum problema de ordem emocional. Pelo menos. Estresse, sentimento de tristeza, raiva podem também exacerbar esses sintomas e servir como gatilho para, olha as doenças, para vitiligo, psoríase, dermatite atópica, dermatite seborreica, alopecia areata, que é aquela, até mesmo mulher, quando perde os cabelos e fica careca mesmo. Alopecia é o nome científico da careca. Então, acne e rosáceas, que faz aquelas vermelhas assim, faz aqueles furinhos na pele, dentre outras doenças que atacam a nossa pele. Parou para pensar nisso? O mesmo gatilho que dispara o vitiligo, que dispara a psoríase, que dispara a dermatite atópica, a dermatite seborreica, a careca, a alopécia, a acne rosácea, é o mesmo gatilho. E como essa estrada ela é de mão dupla, a pele também informa ao cérebro o que acontece ali. Essas enfermidades de pele, elas se manifestam nos nossos órgãos tão visíveis com frequência que despertam um sentimento de tristeza e de menos-avalia. Nossa, olha como eu tô feia, Aline. Olha como que isso aqui influencia na minha autoestima. Então, isso é tão relevante, isso tomou uma fatia tão grande de pessoas no mundo, que criou-se um congresso, um grupo de pesquisa de um parlamento britânico para estudar a relação de saúde mental e doenças cutâneas, doenças da pele, como também de amostra os membros dessas duas câmaras na Casa de Londres e em casas comuns, como grupos comparativos. Nessas últimas duas diretrizes, eles publicaram então Mental Health in the Skin and Days, que é um artigo científico que fala a respeito da nossa mentalidade e doenças da pele disparada através de nossas emoções. Segundo esse documento, embora 98% de pacientes com essa enfermidade afirmam que sua condição afeta o seu bem-estar emocional, mas apenas 18% desses casos afirmam receber ou procurar uma ajuda psicológica. Esses autores, então, eles reconhecem que com a pandemia isso
tenha piorado e intensificado a questão de doenças de pele. O estresse emocional, ele também pode alertar esses pacientes que contam com um pouco de rede de apoio, aquilo que nós conversamos aqui há uns 2-3 dias, de como lidar com essa carga adicional. Então, entenda isso, presta atenção nisso, isso aqui é muito, muito importante. Medo, tristeza, raiva, formas de emoções predominantes negativas, elas têm uma crise muito grande e isso é chamado de crise sanitária. Por que sanitária, Aline? Porque atinge uma fatia grande, atinge um número grande de pessoas. Então isso é considerado um contágio sanitário. Essa situação, a pele, ela não é imune a esse turbilhão que sempre apresenta, causando manchas avermelhadas, irritabilidade, coceira, vergões, que a gente fala, fez um vergão aqui, semelhante a situações de urticária, quando o inseto pica, lesões decorrentes de inflamações de vasos sanguíneos em seus locais. Nossa, Aline, sério, tudo isso quem desencadeia esse turbilhão de coisas na sua pele é simplesmente o seu estresse emocional, o seu gatilho emocional que dispara medo, raiva e emoções negativas que muitas vezes disparamos no nosso dia a dia. Ana Mós, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Então, presta atenção. Você parou para pensar no que diz respeito à comunicação eficiente? A comunicação que tem entre pele e cérebro, uma das explicações para estreitar essa relação entre a pele, cérebro, emoções, é a origem embrionária comum, tanto na pele quanto no nosso sistema nervoso. Aquilo que nós trazemos de herança de nossa família, meu pai era nervoso, minha mãe também, todo mundo em casa é explosivo, é o ambiente que nós modulamos e que muitas vezes nós vivemos. Tanto a pele quanto no sistema nervoso central derivam do mesmo tecido do que a sua ectoderme. Você sabia disso? A sua pele aqui fora é o mesmo material do que aqui dentro. Preste atenção nisso. Outro motivo é que a pele é totalmente integrada à rede de comunicação neuronal. Repara, quando você bate ou quando você queima, teu cérebro já entende automaticamente, porque a sua pele está exposta e ela é frágil. Então, nessa situação, a comunicação ela é imediata, desde todas as células do seu corpo para o seu cérebro. Seu cérebro, eu diria que é a central de toda a comunicação. Então, um dermatologista, Roberto Doglia Azambuja, que estuda há anos, ele se aposentou e continua estudando há anos pele, mente e emoções. E ele explica como ocorre essa troca de informações. Pare e pense. Isso aqui é importante, tá? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção no que eu vou te explicar, porque isso aqui é importante e isso acontece no seu dia a dia. Presta atenção. Vou dar um exemplo muito bobo aqui e que você entenda o que realmente se isso não se replica no seu dia. Imagine que você está ali caminhando, indo para o teu trabalho ou chegando em casa, no seu portão, um caminho que você faz todos os dias, caminhando a pé. E de repente você avista uma serpente no chão, uma cobra muito grande. José Ivanovich, bom dia. Uma cobra muito grande. Diante desse perigo iminente, o seu cérebro aciona na hora a sua hipófise, que convoca as suas glândulas que produzem a sua adrenalina, a sua suprarrenal, que produz o seu cortisol, e todas as células recebem essa descarga desse mensageiro químico
que prepara o seu corpo para lutar ou fugir, aquele susto que nós chamamos. Mas suponhamos que você caminhando, você olha melhor e você percebe que é só um cipó, não tem nada a ver com uma serpente. Então, presta atenção aqui. Então o seu cérebro ele muda automaticamente, como um virar de chaves, a composição química do seu corpo. E você se acalma. Ui, que susto! Não é assim? E você literalmente se acalma. Isso ocorre diversas vezes ao longo de um dia, não é mesmo? Quantos sustos você leva no seu dia? Saiu de casa, esqueci o ferro ligado. Chega lá, volta, desliga. Chega no trabalho, uma má notícia, achei que não tinha mandado e-mail. Fulano não... Nossa, hoje é dia de pagar as contas, fulano não recebeu. Não, mas espera, não é hoje dia de pagar a conta, é amanhã. Fulano ainda tem até amanhã para me pagar. Fulano tratou isso. Nossa, meu marido me disse isso. Será que vai gerar uma briga? Será que vai terminar? Foi só um susto. O problema não é você lidar com isso todos os dias, porque isso acontece várias vezes no seu dia. O problema é esse estresse agudo, que ele inicia uma reação natural de defesa e depois o seu corpo relaxa. Mas o seu estresse crônico deixa as suas células e os seus órgãos em estado de emergência permanente, o que desgasta e leva a essas doenças da pele: vitiligo, psoríase, urticária, alopécia, rosácea, dentre outras. E aí, então, o que vem acontecendo durante tempos na chamada crise sanitária que eu acabei de explicar aqui para você. Entenda, isso aqui é um cientista que diz: certos pensamentos podem produzir estragos. Eles geram vibrações elétricas, vibrações que passam pelo nosso hipotálamo, responsável por grande parte da nossa emoção e da nossa função endócrina e pelo sistema nervoso autonômico. Ao recebê-la como forma positiva, essa tranquilidade, essa região do cérebro estimula a liberação de hormônios mensageiros de tranquilidade. Se nós considerarmos, ao invés de tranquilidade, considerarmos essa reação negativa, tendo que disparar a reação ao estresse a todo momento, a adrenalina e o cortisol alteram a fisiologia de todo o seu corpo, de toda a sua célula e inclusive da sua pele, alcançando o núcleo da sua célula, onde conseguem ativar e desativar o seu gene de DNA e assim agravam ou desencadeiam as doenças com quais já se tem uma predisposição genética: vitiligo, psoríase, rosácea, alopécia. O cortisol, então, aquele vilão tido como o hormônio do estresse. O cortisol também, ele tem o seu efeito aqui mais do que vilão nesse momento. Além de ser o hormônio do estresse, ele passa a ter um efeito imunossupressor. O que é isso, Aline? Tudo aquilo que a sua imunidade vai trabalhar, ele suprime. Ele é como se ele trabalhasse contra o seu corpo. Maura Costa, bom dia. É como se ele trabalhasse contra o seu corpo. O efeito imunossupressor. Entenda, sua imunidade são os soldadinhos que trabalham para defender o seu corpo. Cortisol vem e imunossuprime. Ele simplesmente mata o soldadinho do teu corpo, de maneira didática para você entender. O estado de tensão permanente pode sim desligar o seu sistema imunológico, como demonstram o psicólogo Robert Hender,
o neurocientista e imunologista Nicholas Cohen, da Strong Memory Hospital de Rochester, nos Estados Unidos, desde 1970, estão alertando para esse problema. Eles já estudavam isso no laboratório. Foi aí então que a ciência começou a elucidar como o cérebro se conecta com os órgãos e principalmente nossas emoções, nossa pele e nossas emoções que desencadeiam situações aqui fora. Então, pouco depois desse momento, para a ciência é considerado um estudo ainda novo. Pouco depois disso, o neurocientista Ken Sippert, ele trabalhando com o professor Solomon, ele descobriu que o primeiro mensageiro químico cerebral das endorfinas capazes de modular a dor e por isso foram apelidados de analgésicos naturais. Vini sei lá o quê. Bom dia, seja bem-vindo. E nesse momento, quando são capazes de produzir analgésicos, quando eu falo para você que você tem uma farmácia dentro do seu corpo, é daí. Essa situação, ela pode reduzir o seu estresse e conferir uma sensação de bem-estar. Então, nessa situação, nós encontramos os neurotransmissores que provou que por meio desses mediadores químicos, os cérebros e as células do organismo se comunicam o tempo todo. Estudos mais recentes revelam um meio para evitar esses prejuízos decorrentes de estresse, principalmente quem tem psoríase, vitiligo e doenças da pele. Natália Oliveira, bom dia. Olha só o que o cientista escreve. É preciso aquietar a mente e selecionar melhor o nosso foco e nossa atenção, em vez de ficar ligada em pensamentos que não nos favorecem. Preste atenção. Observar a nossa respiração. Procurar respirar de uma maneira tranquila e rítmica, suave, enquanto o nosso corpo trabalha em harmonia. Nosso diafragma ele tem um efeito tranquilizante e ajuda a equilibrar também os mediadores químicos circulatórios de baixo nível de cortisol e relaxa a nossa musculatura. Mas é preciso treino, tá bom? Reserve ao menos 10 minutos por dia para se fazer o que chamamos de musculação de neurônios. Orienta os neurocientistas, porque eles dizem, essa habilidade não cai do céu. Em casos de aparecimento de piora de doença da sua pele, é recomendado que você procure um dermatologista para investigar a causa inicial de tudo isso. Eu trago informação para você, mas é necessário que você procure um dermatologistas de sua confiança, para que ele possa, assim, cada vez mais orientar, esclarecer e também orientar você caso possa incluir a psicoterapia, medicação psiquiátrica ou até mesmo medicações destinadas àquilo. A carga que o emocional oferece é muito grande e um dermatologista pode sim te encaminhar para um psiquiatra para administrar melhor as suas emoções, para que você não caia em armadilhas, conforme nós acabamos de encontrar aqui, principalmente emocionais e dos seus neurotransmissores químicos. Então, é fato. Às vezes a gente culpa a pandemia, culpa as pessoas, culpa os nossos sentimentos, mas onde estão as nossas emoções? Sentimentos negativos, eles deflagram quem nós somos e nossas identidades. Culpar-se ou achar que sempre tem que ter um culpado,
Isso não existe. Esses distúrbios, eles acontecem de maneira inconsciente. O processo, ele é inconsciente. Então, nesse caso aqui, quando a gente fala, não é possível 100% dos casos perceber isso, ter o controle em 100% dos casos. Até porque a gente lida com o imponderável, que são as nossas emoções, não é mesmo? Então, o cientista mais coerente, eu diria, ele ainda diz nesse estudo: presta atenção, porque eu falo isso para vocês todos os dias. Quem cuida do que está a seu alcance, que é alimentar-se bem, fazer exercícios físicos regulares, comer comida de verdade, dormir bem, o necessário e mantenha a mente tranquila, está um ponto à frente, ou 10 passos à frente. Fica numa condição melhor para enfrentar os períodos turbulentos da vida. Sim, vitiligo, psoríase, dermatite atópica, alopécia, rosáceas, tudo isso é destinado e desengatilhado ou engatilhado do nosso emocional. Tá, Aline, mas e daí? Como é que eu trato? Como isso funciona? Gente, eu tô com lavei o cabelo hoje, tá com os cabelos caindo aqui. Como eu trato isso? Como isso funciona? Simples. Eu tenho uma mensagem do seu fabricante hoje. Presta atenção aqui comigo. Os nossos pensamentos, eles são muito importantes para o nosso fabricante, para o teu Deus, para o nosso Deus. Os pensamentos, eles guiam as nossas intenções, eles guiam as nossas ações e praticamente os caminhos que nós escolhemos aqui. Quando os nossos pensamentos estão inclinados para o mal, a gente tem uma inclinação para aquilo que nós não fomos feitos. Então, eu quero que você pense aqui comigo no que diz respeito à doença de pele, no que diz respeito a você estar estressado, a você manter o seu corpo em estado de estresse constante, estado de emergência constante. Preste atenção nisso. Algumas coisas aqui você já ouviu falar, mas eu quero falar num contexto diferente. Isaías 55:8. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Opa, peraí. Então, como é isso, Aline? Quando nós estamos distante do nosso fabricante, os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Lembra quando eu falo para você assim, ó? Eu primeiro sinto. Eu raciocínio. O raciocínio, que é o seu cérebro com o seu sentimento, chega a um acordo, passam por uma transformação ali dentro e gera uma emoção. Então, quando esse seu sentir, quando não se tem maturidade psicológica e não se tem controle neurológico de quem você é, você pode, eu diria, pôr para fora, eu diria, dar frutos em emoções não muito prazerosas. Quando nossa mente está próximo do fabricante, quando nossa mente está no nosso fabricante, aí nós falamos a mesma língua. Aí o nosso sentir, por mais difícil que seja, nós temos a racionalidade guiada por ele, para que nós possamos processar isso e assim, se eu recebi algo azedo, por assim dizer, eu não preciso também por isso frutificar isso, plantar isso. Eu posso transformar isso em algo doce. E todo fruto, ele tem uma semente,
e toda semente ela é replantada. Pense os frutos que você tem dado, a semente que você deixa. E assim você colhe hoje. Você está colhendo hoje o que você plantou ontem, mas hoje você está plantando também. É colheita e plantio. O que você está plantando? Não é mesmo? Que muitas vezes nós recebemos das pessoas algumas coisas que não são muito agradáveis. Mas lembrem-se disso, uma coisa muito séria. Pessoas feridas ferem pessoas. Porém, pessoas curadas curam pessoas. Entendam isso. E aí, caso você não tenha entendido o que diz respeito a pensamento, Jeremias 29:11, ele mesmo usa o profeta para dizer: olha isso, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Você atrás dessa tela. Ana Moss, Maura Costa, Liz Kaminski, Marli Grando, Rose Pinheiro, Natália Oliveira, Marci. Ele diz: porque eu sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Alguém aqui espera ter uma vida ruim? Ou alguém aqui espera viver um inferno na terra? Ninguém espera esse fim. Ninguém. Então, entenda. Às vezes você aí está num dia difícil, num dia conturbado, numa situação complicada. E você acha, Aline, é o fim, não tem saída, é o fim. Você, por mais que se depare com essa situação, lá dentro de você existe algo assim, mas existe uma esperança, não é mesmo? Eu posso receber um milagre? Existe uma esperança. Porque nenhum de nós deseja um fim ruim. Todos nós temos a esperança de receber o bem daquilo que nós vemos ao longo de toda a história. Já reparou que assim, fulano morreu, fulano foi preso, fulano morreu de tal coisa, fulano... acontece com os outros, comigo não. Não é assim? Nós sempre não pensamos assim. Eu sou diferente. Por quê? Não é porque nós somos egoístas. É porque nós temos essa esperança de ter um fim bom. De ter um fim diferente daquilo que as situações se apresentam. Mas entenda, você precisa ter pensamentos diferentes. E caso você ainda não tenha entendido e acha que isso seja um argumento estranho, Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que deve guardar, tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem, não é procede, procedem está no plural, as fontes da vida. Às vezes você está aí achando que fonte de vida é ter um filho, fonte de vida é servir só um fabricante, um Deus. Talvez fonte de vida é ter só um emprego. Talvez fonte de vida é ser amado. Entenda, você é um ser humano que precisa de várias fontes para viver. Você precisa do seu fabricante, precisa do amor do filho, o amor do seu cônjuge, precisa do amor dos seus pais, você precisa ser bem-sucedido no trabalho, você precisa se sentir bem, a fonte de vida de autorrealização e por aí vai. Guarda o seu coração. O que é que tem dentro do teu coração? O que você tem dentro do teu coração? Você tem maus pensamentos, alimentado de maus pensamentos?
você tem pensamentos barulhentos, inquietos, você acha que tudo é ruim? Porque entenda, na sua pele só dispara em forma de socorro aquilo que aqui dentro e aqui dentro você não conseguiu resolver. Pessoas que têm vitiligo, psoríase e várias outras situações, elas estão em ponto de ebulição. Seu corpo está pedindo socorro por aquilo que a sua mente não conseguiu resolver. Vai te dar algum sinal. Precisa ser resolvido aqui. Entende? E eu vou sempre dizer para vocês aquilo que fez tudo nascer. Que coincidentemente fala de pensamento. Romanos 12:2. Não se conformem com este mundo. Qual é o mundo, Aline? É o mundo de síndrome de pensamento acelerado, é o mundo de estresse crônico, é o mundo de deixar o nosso corpo sempre em estado de emergência, sem nenhum descanso. Qual é o padrão desse mundo? Pessoas depressivas cada vez mais. E uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês. Quando eu falo de respiração, de pensamentos, pessoas banalizam, falam, ai, que coisa boba. Para com essa bobagem, para com essa criancice. Pessoas acham que elas devem, sim, ter sempre um remédio, sempre tomar alguma coisa para resolver isso. Para com essa infantilidade de tudo tomar um comprimidinho. Você tem uma farmácia dentro do seu corpo. Preciso descansar. Você consegue descansar e relaxar? Ah, mas eu tô com dor de cabeça, o que eu faço? Que muitas vezes, não falo de situações de enxaqueca áurea, de todas as coisas assim. Mas a maioria das vezes, nós sentimos muita dor de cabeça quando nós tomamos pouca água, ou tomamos zero de água quase. O nosso corpo pede, vai começando, vai sinalizando, vai dando dor de cabeça. E o que a gente faz? Você vai lá e toma um comprimido com aquele pouquinho de água de novo. Então entenda, o seu corpo é uma farmácia. Não se conforme com os padrões deste mundo, porque hoje tudo é remedinho, tudo é suplemento, tudo, eu vou tomar isso para tal coisa, para dor de cabeça, para pele, para não cair o cabelo. Você não quer que caia teu cabelo? Come direito, toma água, se alimenta direito. Mas é o antioxidante para melhorar as rugas, Aline, dá um jeito aqui, faz atividade física. Não se conforme com os padrões deste mundo, porque cada vez mais os padrões prender as pessoas na frente de uma tela, que elas percam suas vidas, sua saúde e sejam controladas através de suas mentes. Isso é triste. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação de suas mentes, para que vocês possam ser capazes de provar, comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não renovar sua mente, você não vai alcançar aquilo que já é sua herança, aquilo que é seu por direito. Tomar chimarrão, é isso aí, Rose, tomar chimarrão. Chimarrão, ele é muito energético, ele tem um efeito de cafeína também. Cuidado para não tomar chimarrão muito próximo de dormir, que além de ficar levantando para fazer xixi, não vai dormir, tá? Então, gente, eu não sei, acho que aquela moça que pediu para falar a respeito de pele e neurociência, ela não tá aí, mas tá aqui o prometido, tá? Então, atente-se aos pensamentos que vocês têm tido, atente-se às situações de que você está no comando. Por isso, eu vou continuar te desafiando aqui todos os dias. Que você
tome 2,5 litros de água pelo menos por dia. Que você descasque mais alimentos e desembrulhe menos, coma comida de verdade. Que você faça 30 minutos, nem que seja de caminhada, alguma atividade física. Às 10h30 é o horário bom. 10h30 da manhã ou 10h30 da noite? 10h30, 22h30. Não entendi. Então, entendam isso. Desafie-se todos os dias. Vocês estão lendo? Amanhã eu vou chamar alguém aqui para participar ao vivo. Estejam apostos. Não é para assustar e não vir não, viu? Estejam apostos. Eu vou pegar a gente descabelada mesmo, gente na cama. Amanhã eu vou chamar ao vivo aqui pra gente conversar. Isso aqui também é de vocês. Vocês fazem parte disso aqui. Tá bem? Gente, essa mensagem aqui ela é só para hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã é outra mensagem. Ah, de manhã, entendi. É um bom horário. Que vocês possam, sim, se renovar. Renovar a sua mente e mudar a sua vida. Para que vocês sejam capazes de se tornarem aquilo que Ele sonhou para a vida de vocês. Eu digo para vocês, vale muito a pena. Vale muito, 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 muito. Por isso, essa mensagem é só para hoje. Amanhã é outro dia e você se desafie. E vai cuidar da tua vida. Para de fuxico, de olhar quem tá fazendo. Eu tô tomando água, o meu vizinho não toma. Eu tô comendo. Para de futricar a vida do outro. Seja exemplo, que você convença pelo exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Presta atenção nisso, tá bom? Muda a sua mente. Transforme a sua mente e mude a sua vida. Porque você é amado. Beijo, pessoal. Uma excepcional quarta.